Nessa aula, nós vamos trabalhar com alguns elementos novos de criação de objetos tridimensionais. Como exemplo, eu vou partir de um abajur. E se vocês atentarem para essa imagem que nós temos em tela, né, nós vamos ver que se eu tentasse produzir um sólido por extrusão, ou seja, fazendo uma base e aí levantando, seria muito complicado porque eu tenho um perfil com medidas bastante variáveis. Então, imaginem a complexidade se eu fosse fazer perfil a perfil, extrudando pouco a pouco cada um deles. Isso seria bastante complicado. Bom, mas nós não precisamos seguir o caminho mais complicado. Se vocês abstraírem esse tipo de modelo, nós vamos ver o seguinte. Se eu criar aqui um eixo no centro desse objeto, nós vemos que ele é simétrico. Isso é uma primeira informação importante. Tá? Depois disso, nós podemos perceber que se eu traçar esse perfil, eu poderia criar essa base, por exemplo, e mesmo a parte superior, pela simples rotação desse perfil ao redor do meu eixo de simetria. E é esse processo que nós vamos ver agora. Bom, então para dar seguimento ao nosso tutorial, vamos abrir aqui uma tela nova do AutoCAD e vamos tentar reproduzir aquele abajur. Eu não estou muito preocupado necessariamente em fazê-lo exatamente como nós vimos na imagem. Na verdade, o que eu estou preocupado aqui é com o processo de criação desse tipo de objeto. Tá? Então, para começar, eu estou aqui numa vista de topo. Vejam aqui no canto. Aqui está o meu CS dizendo qual é o meu X, meu Y e o meu Z, que aqui sai da tela, né, nesse ponto. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou, inicialmente, criar uma linha vertical. Vamos ver primeiro aqui como é que está o espaço de amplitude das medidas. Tá bom aqui, não tem muito problema. Então eu vou fazer uma linha qualquer aqui, tá? Vertical. E esse daqui vai ser o meu eixo de simetria. Após isso, eu vou selecionar a opção Polyline e vou, a partir desse eixo de simetria, eu vou traçar aqui uma base de 30 centímetros, tá? Vou botar 0,3. E aí, sem muita preocupação com medidas, eu vou começar a fazer alguns elementos desse meu perfil. Tá? Sem muito preciosismo nesse momento. Vou fazer aqui. Eu estou fazendo como se fosse uma escadinha. Eu posso marcar dimensões precisas, mas agora no momento só estou mais preocupado com a plasticidade desse perfil. Na verdade, vou vir até aqui. A polilinha ela permite que eu crie linhas retas ou faça curvas. Por exemplo, se eu quisesse fazer um trecho em arco, basta eu selecionar a opção Arc aqui embaixo ou Enter. Tá? Aqui ele me permite selecionar o ângulo, o centro, a direção e o processo de criação aqui, como vocês podem ver logo em cima, eles querem que eu
ele me pede que eu especifique o ponto final desse arco. Então eu vou clicar aqui desse lado. Pior que errei. Para voltar, o Enter. Tá? Então eu vou clicar aqui de novo no arco. Vou mudar a direção dele. Eu quero que ele venha para cá. Tá? E aqui, ó. A direção é a tangente. Então eu vou fazer algo assim. Vejam que ele sai construindo novos arcos. Então eu posso fazer algo mais ou menos assim. E para voltar a fazer linhas, eu volto aqui na opção Line. E aí vocês vão ver que o meu cursor agora marca linhas novamente. Então eu vou voltar para cá e fazer novamente uma escadinha aqui para cima. E reencontrar aqui na horizontal o meu eixo. Tá? Então vejam que eu fiz aqui um perfil. Tá? Não está o mais bonito, mas serve para o nosso exercício. Então vejam o seguinte. Para eu girar esse perfil ao redor desse eixo, eu uso a opção Revolve. Tá? Como é que o comando funciona? Marco o comando, ele vai carregar, ele vai me pedir um objeto de rotação. Tá? Aqui está marcado. Ele tem, pode criar, se vocês clicarem em Mode, ou sólido ou superfície. Aqui eu quero sólido. E eu aqui ele me pede para que eu especifique o eixo, que eu posso marcar tanto os eixos coordenados do meu CS, aqui o X, Y, Z, ou eu posso selecionar um objeto. Se eu clicar aqui, eu posso selecionar, por exemplo, essa linha. Ou, se eu não tivesse feito essa linha, eu poderia marcar 2 pontos, um clique inicial e um clique final, e definir aqui o meu eixo. Eu vou selecionar o objeto só para a gente utilizar a linha que nós pegamos. E aqui vocês vão ver que ele, à medida que eu giro, ele marca um ângulo. Tá? Ele está pegando aqui o ângulo de revolução. E isso é importante observar. Vejam que aqui na minha barra de comando, eu tenho já 360 marcado entre esses símbolos aqui. Basta que eu aperte Enter e ele vai fazer o objeto em revolução. Tá? Para a gente ver aqui, eu vou mudar a Conceptual.